A roupinha começa na gola, e aí nós vamos então montar 52 pontos nas agulhas de 2 pontas. Então vamos deixar fio para montar os 52 pontos. Então vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é a quantidade para 10 pontos, eu dobro 20, eu dobro 40, eu dobro 80. Então, aqui tá mais do que suficiente. A ponta fica na minha frente e atrás vem o fio do novelo. Coloco os meus 2 dedos embaixo do fio e seguro os 2 com os meus dedos menores. Coloco a agulha por cima do fio, torço, esse aqui é o primeiro ponto. E aí nós vamos montar pelo método alemão torcido, tá? Então eu vou passar por baixo, entrar, laçar o do indicador, viro um pouco a mão e saio por dentro aqui novamente. De novo. Por dentro, laço e saio aqui. Isso vai dar elasticidade. Se você não quiser, pode montar do seu jeito ou da maneira tradicional. Então, eu vou por baixo dos 2 fios, mergulho aqui no meio. Busco do indicador, viro um pouco a mão e saio pelo meio, dessa maneira. Montei 4. Eu vou fazer assim até eu ter toda essa agulha aqui. E depois eu vou distribuir nas agulhas. Se você quiser ir já montando 1/4 dos pontos em cada agulha, também fica à vontade. Montei os 52 pontos e agora eu vou distribuir, vou passar 13 pontos para cada uma das outras 3 agulhas. Desta maneira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ponho no meio da agulha, pego uma outra agulha vazia e mais 13. Só tô passando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. De novo, levo para o centro da agulha. Mais uma agulha vazia e mais 13 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E então, restaram 13 pontos na agulha inicial. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13. Então, olha. Formando. Fechando aqui, ó, um quadradinho. Eu tô pronta para fechar o círculo. Tomando cuidado para não torcer os pontos, como é que a gente identifica isso? Olha, os nozinhos, eles estão virados todos para o mesmo lado. E aí? Com a quinta agulha vazia, eu vou começar, vou fechar o círculo aqui. E eu vou fazer um meia por trás, um tricô. Cuidado aqui para não pegar o fio
o rabinho, pegar o fio do novelo. E um tricô. Um meia por trás. E um tricô. E eu vou trabalhar a volta toda, dessa maneira. Um meia por trás. Um tricô. Um meia por trás. E um tricô. Até acabar os pontos dessa agulha. Agora, no começo, fica um pouco mole, desengonçado, mas daqui a pouco isso aqui já tá uma forma. Acabou um meia por trás. E aí, a minha agulha daqui ficou vazia, eu pego ela, coloco na mão direita, empurro essa agulha que acabou de trabalhar, pego a próxima na sequência e continuo trabalhando com a minha agulha vazia. E aí, eu vou dar a volta em um meia por trás, um tricô, até aqui, ó, que é onde eu consigo ver o rabicho, que é o início da minha volta. Por enquanto, a gente vai usar ele, mas mais pra frente a gente vai colocar um marcador aqui pra indicar o início da volta. Então, aqui começa a minha volta e eu vou fazer vou trabalhar em voltas até que a gola tenha mais ou menos 6 centímetros. Então, terminei a minha golinha. Aqui é o início da volta e nesse momento eu vou colocar um marcador aqui entre as duas agulhas e vou passar os próximos 2 pontos para essa agulha de modo que o marcador fique seguro e não caia. E eu vou fazer isso em todas as agulhas. Então, eu vou puxar 2 pontos da agulha seguinte para ela. Só tô transferindo. Dessa maneira, eu permaneço com 13 pontos em cada uma das agulhas. E aqui mais 2 da última. Então, a gola eu fiz com a agulha 5. E agora eu vou entrar no corpo, então eu vou começar a trabalhar com as agulhas 6. Então, e não vou trabalhar mais em barra, né? Vou trabalhar em ponto meia. Então, agora eu vou só prestar atenção para entrar com a agulha número 6 e o jogo de agulhas número 5, ele vai sair. E eu vou trabalhar em ponto meia, todos os 52 pontos da volta. Dessa maneira. Então, eu tô entrando com a agulha 6 e a agulha 5, ela vai sair.
E eu vou trabalhar em ponto meia somente, não mais em barra. Então, saiu a minha primeira agulha 5. E eu continuo trabalhando a volta, entrando a agulha 6. E dessa maneira eu vou trabalhar toda a volta até. E cada vez que eu passar pela rodinha, eu tô concluindo uma volta. Então, tô chegando aqui, ó, cheguei na argolinha. Trabalho mais 2 pontos. Então, eu trabalhei uma volta inteira em ponto meia, a minha última agulha, número 5, saiu. E agora eu vou dar mais uma volta até a minha argola. Então, eu trabalhei 2 voltas em ponto meia. Então, terminei as minhas 2 voltas em ponto meia somente. E agora, nós vamos começar a fazer os aumentos do peito. Então, eu vou trabalhar no início da minha volta 2 meias. Vou fazer um aumento para a esquerda. Vou trabalhar até os últimos 2 pontos desta mesma volta. E 2 pontos antes do final da minha volta, eu vou fazer um aumento para a direita. Então, vou levantar o fio desta maneira e vou tricotar em meia. E vou trabalhar os 2 pontos. Então, nesta última volta, eu aumentei um ponto aqui e um ponto aqui. A próxima volta, vou trabalhar todos os pontos em meia sem aumentar. Então, fiz uma volta sem aumento. Então, eu vou repetir as últimas 2 voltas, a do aumento e uma sem aumento, até ter 7 voltas de aumento ao todo. Então, vamos relembrar. Eu trabalho 2 pontos, aumento para a esquerda, sigo em meia até os últimos 2 pontos da volta. Trabalho até os últimos 2 pontos da volta. E então, eu vou aumentar para a direita. E concluo a volta. E agora eu vou trabalhar a volta sem aumento. Então, lembrando que eu vou repetir isso até ter 7 aumentos, 7 voltas de aumento ao todos intercalados por uma volta sem aumento. Então, agora vamos trabalhar a abertura para a pata dianteira, para as patas, né, dianteiras. Então, o início da minha volta, acabei de fazer a última volta depois dos aumentos. Eu vou trabalhar 2, 4, 6 pontos em meia. Então, eu vou virar e vou trabalhar 14 tricôs.
Então, 7 pontos antes do marcador e 7 depois. Se sobrou algum ponto aqui nessa agulha, passa para essa aqui ao lado, porque a partir de agora, nós vamos trabalhar somente nesses 14 pontos indo e vindo. Então, eu vou contar quantas carreiras, tá? Então, essa do tricô foi a primeira, e nós vamos trabalhar somente nesses 14 pontos, até ter 7 centímetros. Então, eu trabalhei somente nos 14 pontos, até ter os 7 centímetros. Eu vou deixando 15 centímetros, eu vou cortar o fio aqui. E esses pontos, esses 14 pontos, eles vão ficar agora em espera. Eu vou trabalhar nos demais pontos. Vou recolocar o fio do novelo, deixando também 15 centímetros. Só que eu vou começar pelo avesso, hein? Pelo tricô aqui. E vou fazer tricô nos demais pontos, exceto aqueles 14 que ficaram em espera. E vou agora também trabalhar indo e vindo em carreiras nos demais pontos, até ter a mesma quantidade de carreiras que eu trabalhei nos 14 pontos do peito. Então, voltamos, trabalhamos as mesmas quantidades de carreira que nós trabalhamos no peito, que são aqueles 14 pontos, nas costas. E agora, terminando com a carreira em meia, então agora nós vamos juntar os pontos do peito, voltando a trabalhar em círculo novamente. Então, na hora de juntar aqui, fazer mais apertadinho, só para fechar. Tá? Trabalhei os 14, né? Estou trabalhando. E aí, eu vou unir também aqui com as costas. Também apertando, fazendo esse ponto bem firme aqui, os dois primeiros, para fechar. Então, aí com isso, nós fizemos as aberturas das patas dianteiras. E agora que voltamos a trabalhar em voltas, nós vamos continuar sem aumento, sem diminuição, ainda por 5 centímetros após o fechamento das patas. Então, depois que nós fechamos as patas, unimos as patas dianteiras, trabalhamos cerca de 5 centímetros, que são 14 voltas, desculpa, aproximadamente. O início da minha volta é bem aqui no centro do peito. Então, nós vamos trabalhar 8 meias nesta volta. Vamos fazer 2 juntos em meia. E meia até os últimos 10 pontos. Até os últimos 10, antes da argola, 2, 4, 6, 8, 10. Eu vou fazer um SSK e um meia. E não vou trabalhar esses últimos 7. Então, eu vou passar esses últimos 7 que não foram trabalhados para um segurador. Posso pôr ou tirar a argolinha aqui, não tem problema. E os próximos 7.
Então, no segurador, ficaram 14 pontos. Os 7 primeiros da volta e os 7 últimos da volta. E agora, eu vou trabalhar em carreiras, tá? Eu tava até aqui, né? Eu vou virar e vou trabalhar o avesso até aqui. Aí depois eu vou trabalhar o lado certo aqui. E os avessos eu não vou diminuir, como eu diminuí aqui e aqui. E nos lados certos eu vou sempre fazer um ponto, 2 juntos, meia até os últimos 3, um SSK e um meia. E o lado do avesso eu trabalho tudo em tricô. Você vai ficar repetindo essas duas carreiras até ter 36 pontos. Então, aqui, após eu ter chegado em 36 pontos, eu continuei reto mais algumas carreiras. Aqui no meu caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu queria que ele ficasse um pouquinho mais compridinho em cima, mas isso não altera a barriga. Então, agora, nós vamos levantar pontos nessas laterais aqui, ó, nesta e nesta, de modo a gente fazer um acabamento em barra aqui, tá? Aí, nós vamos trabalhar esses pontos que estavam no segurador. Eu não cortei o fio que estava vindo do novelo, a hora que eu acabei aqui abaixo das costas, então, nós vamos seguir com o próprio fio e com a agulha menor de 2 pontas, nós vamos levantar pontos aqui nessa lateral. Então, eu vou levantar 3 pontos seguidos e vou pular 1. Vou levantar 3 pontos e vou pular 1. Vou fazer isso em toda a volta e a mesma quantidade de pontos que eu levantar nesta lateral aqui, eu tenho que levantar nessa daqui. Mas de maneira que ao todo eu fique com uma quantidade par de pontos para eu fazer a barrinha torcida, um meia por trás, um tricô. Então, eu acabei de trabalhar os pontos que estavam aqui no segurador. E agora, nesta lateral, eu vou levantar a mesma quantidade de pontos que eu levantei nessa daqui. No meu caso, foram 18. Esse número aqui pode variar um pouco de acordo com quantas carreiras você tricotou a mais aqui no comprimento das costas, tá? Mas a regra do levanta 3, pula 1, ela funciona bem, tá? Então, eu vou levantar 18, como eu levantei na lateral oposta.